Então eu parei de reparar nas pessoas na rua. Esses dias eu fui levar a Maria no médico, no dentista, e aqui em São José tem um caminhozinho, tipo uma trilhazinha, né, entre as avenidas. E eu gosto de passar por ali. Aí tô andando com ela, tô indo, passou um rapaz por mim, cumprimentei. A Maria, meu, você vê a foto da Maria? Ela é branca. A menina ficou pálida. Falei, nossa, vai desmaiar, né? Ficou com a boca até roxa. Ela, mãe, quem você cumprimentou? Aí na hora que eu olhei pra trás, assim, não tinha ninguém. E eu tava sem fone, sem nada, né? Então eu ando totalmente alheia a qualquer coisa que tá acontecendo do meu lado, assim, pra morrer alguém do meu lado que eu não tô vendo. Eu tento fechar a visão pra não ver. Na hora que começa a acontecer demais, eu fico assim, eu não quero ver, eu não quero ver, não quero escutar, eu não quero saber. Vai pra outra pessoa. Tem gente querendo saber dessas coisas, eu não quero. Mas vem. De um jeito ou de outro vem. Não tem jeito. Acontece essas coisinhas aí. Família é meio doida também. É, porque do jeito que você fala, também você trata isso de uma maneira muito natural já, né? É, porque já vi que não tem. Eu não posso fazer nada. Vai continuar. Tem épocas assim que que eu não escuto nada, eu não vejo nada. Eu comecei a andar de fone de ouvido porque às vezes as pessoas passavam por mim, eu estava andando com alguém, passava uma pessoa por mim, eu cumprimentava. Me cumprimentava, eu cumprimentava também. E aí quem estava comigo falava assim, você está cumprimentando quem? Às vezes as pessoas conversavam comigo e hoje eu vejo assim que acho que o pessoal achava que eu era louca, né? Tava falando sozinha. Então aí às vezes as pessoas passavam por mim, falavam comigo e para mim eu tô conversando com uma pessoa normal, mas assim, né, é conversar assunto aleatório, tipo, nossa, hoje tá quente, onde que fica tal lugar, sabe? E para mim eu tava falando com uma pessoa normal. E às vezes eu via gente olhando para mim diferente, mas eu não entendia por quê. Hoje eu sei o porquê, mas na época era. Então aí eu comecei a andar com óculos escuro, comecei a andar só com fone de ouvido. Quem me vê na rua, eu só tô de fone de ouvido. A pessoa pode passar do meu lado, eu não vejo ela. Muitos amigos falam assim: nossa, passei do seu lado, te cumprimentei e você nem me viu. Falei, minha cabeça estava em outro lugar. Como é que é essa sua relação com seu marido, assim? Quando vocês se conheceram, ele começou a saber desse tipo de coisa? Ele é bem tranquilo nisso, sabe? Porque todos os livros que vocês falam no Magicando, ele já comprou quase todos. Filho. Ele gosta dessas coisas, sabe? De, do lado oculto da vida. Ele não vê nada, mas o irmão dele sente também, ou escuta, não sei. Aí, assim, tem o Charles e o Daniel, né? O Daniel é o meu cunhado. Ele sente muito, ele via também muitos vultos e tudo. Agora acho que não vê tanto, assim, mas o Daniel é muito sensitivo. E ele, o meu marido e o Daniel, era assim, se o Rogério estava muito, o Rogério é meu marido, se ele tá muito nervoso, agora nem tanto, porque eu acho que eu tô chupando tudo do Rogério, essas coisas assim. Nossa, ficou feliz. Mas, assim, quando o Rogério estava muito nervoso com alguma coisa, passando algum perrengue, o Daniel sentia. Lá em Minas, ele lá em Minas, em São Paulo, ele sentia. No dia seguinte, o Daniel ligava para ele assim: e aí, o que está acontecendo? Tô sentindo que você não tá bem. E aí, o Rogério falava com ele, desabafava e, assim, às vezes era coisa de serviço, passava. E a mesma coisa o Rogério. Ele sentia um negócio ruim, assim, já ligava pro Daniel: o que está acontecendo? Então, os dois têm essa ligação, né? E até hoje. Mas agora parou um pouco quando o Rogério está muito nervoso, muito. E o Rogério é calmo, Andrei. Calmo. O Rogério é calma em pessoa. O mundo tá desabando do lado dele. Ele fica assim: não, vai dar tudo certo. Não esquenta a cabeça. Ele é desse jeito. Geralmente eu fico mais calma, sabe? Aí alguma coisa muito séria tem que acontecer para eu ficar nervosa quando ele tá perto. Então ele me acalma mais, assim. Então não tem. A gente se dá muito bem. Eu não imagino minha vida sem ele mais, não.
Mas aí agora o que está acontecendo é que quando ele está muito nervoso, eu não durmo. Assim, ele pode estar nervoso, mas ele não deixa transparecer. Só que eu sinto. Então nossa, os dias que ele chega assim e aí ele começa a trabalhar e tudo, mas você não fala que ele tá nervoso com alguma coisa, que tem alguma coisa preocupando ele, né? Ele procura saber também. Ele me levava no centro, mas falava para ele não, se eu for no centro o negócio vai ser pior. E ele adora divulgar esses negócios, gente. Nossa, não espalha, Rogério, não espalha, pelo amor de Deus. Porque aí a pessoa, não, porque a pessoa acha assim, sabe, que eu vou olhar para ela e vai abrir um livro na minha frente e que eu vou saber da vida dela. Não é assim, gente. O negócio vem é do nada, sabe? Acontece do nada. Agora, essa que eu vou te contar é cabulosa. Essa é complicada pra caramba, até hoje é complicada. Aconteceu assim, eu ficava muito tempo sozinha, né, e era difícil, isso foi em 2001, eu casei em 2001, nesse apartamento, né, fui morar, tudo aconteceu nesse apartamento, era uma beleza. Aí um dia eu tava cansada, sozinha, falei, olhei uma garrafa de vinho assim, sangue de boar, nunca tinha bebido, vou beber um pouquinho, bebi, tomei um porre, né, fiquei bêbada e tal, mas assim, eu vi meu marido chegar em casa, passei mal no banheiro, limpei o banheiro, tudo, mas meio consciente, dormi. Aí no meio da noite, meu marido, eu acordo meu marido assim, né? Eu falo pra ele assim, a gente precisa conversar. Ele, putz, grita, deu merda. E, ó, aí eu falando pra ele, né? Ó, deu trabalho apagar essa mulher, viu? Mas agora que eu consegui apagar, vamos conversar. E o Rogério sempre foi ligado nos Paranauê, né? Eu é que não queria saber de jeito nenhum. Aí ele falou assim: quem tá falando? Ah, não interessa quem tá falando, vai, faz de conta que é pombagira, né? Ele, oi, como assim? O que você tem para falar? Ele, então, é o seguinte: só vim te falar uma coisa, e você vai guardar isso para tua vida. Vocês vão ter dois filhos, uma menina e um menino. A menina, e vai ser nessa sequência, a menina e o menino. Guarda isso. A menina, ela tem um resgate com a Marcela. E olha que engraçado, né? Era eu falando para ele usando a terceira pessoa, né? Usando eu. Aí ela tem um resgate para fazer e as duas vão brigar muito. O amor é muito grande, mas elas vão brigar muito. Então parece que elas não se gostam, mas elas se amam. Mas isso é coisa do passado e você vai ter que ter muita paciência. Mas muita paciência. E o menino vai ser uma belezinha, vai ser grudado com ela, vai ser o xodozinho dela, muito inteligente, os dois muito inteligentes, mas o menino, ele vai ser a reencarnação do seu primo, porque ele faleceu muito repentinamente, o primo dele faleceu de lupus, né, na época que ele faleceu não tinha tratamento, né, era nova a doença. E aí só que ele precisa encarnar de novo, e ele escolheu vir na tua família e tudo. Tá falando essas coisas e o Rogério cético, né? Olhando assim, essa mulher tá me zoando. Com certeza essa mulher tá me zoando. Tá bêbada e me zoando. Aí, agora tem que ir. Tchau. Do nada, assim. Aí, assim, falou outras coisas que o Rogério já me contou, mas eu não consigo guardar. Eu já até escrevi, mas meu cérebro não registra. É muito engraçado, não registra. Eu sei que tem mais coisas, ele já me contou, mas meu cérebro não registra. E outra coisa que falou, que eu e o Rogério somos almas gêmeas. Olha que legal, isso existe. E a gente ia passar por um perrengue na vida, mas que não era para um desistir do outro, era para continuar junto, porque a gente ia ser muito feliz. Tá? E foi embora, né? Acordou. Eu acordei no dia seguinte, menina, como se eu não tivesse bebido. Falei, nossa, gente, o que o povo fala que é ressaca? Eu não sei o que é ressaca, né?
acordei como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado mal, só que eu não lembrava de nada do que tinha acontecido. Aí o Rogério chegou em mim e falou assim: Você lembra do que aconteceu ontem à noite? Falei: Lembro, bebi pra caramba, passei mal, mas eu limpei o banheiro. Aí ele você passou mal, mas você lembra o que você falou? Falei: Não, o que que eu falei? Você não lembra de nada, não? Não. Passou um tempão, Andrei, passou anos. Eu casei com 25 anos. Eu fui ter minha filha com 30. Não, eu casei com 19 anos, eu fui ter a Maria com 25. E eu não queria ter filho. De jeito nenhum, né? Tava muito bem, viajava, saía, não tinha hora para voltar, né? Não, beleza. Aí um dia eu virei e falei pro Rogério que eu queria engravidar, né? Falei, mas se não for, se eu começar a fazer muita tentativa e não vier logo, também não quero. E eu tomava remédio durante 7 anos. Eu fui no médico, procurei para saber se estava tudo certo, se eu podia engravidar, tudo certinho, né? Aí o médico falou assim: olha, faz 7 anos que você toma remédio. É capaz de demorar um pouco, assim, né? Porque naquela época o remédio era um pouquinho mais forte, né? E eu falei: ah, tá, se demorar 2 meses, eu não quero mais. Aí eu parei de tomar o remédio, a menstruação desceu, deu 5, não, deu 15, da Maria foi 15 dias que eu tava grávida. E aí, assim, eu acordei, eu tava com uma amiga em casa, o Rogério, onde que o Rogério tava, gente? Eu sei que ele tinha viajado de manhã, e eu acordei, assim, minha amiga, eu virei pra ela e falei assim: eu tô grávida. Ela: como assim você tá grávida? Eu tô grávida, eu tô sentindo, eu tô grávida. Aí eu falei: vai lá na farmácia e compra um teste pra mim, só pra testar. Ela foi, 67 quilos, apertadíssima para ir no banheiro. Eu: vai logo, pelo amor de Deus. Ela foi, comprou. Na hora que eu coloquei o testezinho na urina, assim, na hora subiu. Falei: ó, tô grávida mesmo. Ela: ai, que legal, o que será que é? Eu falei: é uma menina. Aí, como é que você sabe que é uma menina? Ah, eu sei, é uma menina. Aí fui, fiz teste de gravidez, tudo, uma menina. Aí depois, e outra coisa que a Pombagira tinha dito é que eu não ia querer ter o segundo, por causa de muita briga com a Maria, né? Da Maria foi praticamente desde que nasceu, né? A gente se bate muito, ela é birrenta, não, ela não é birrenta, ela é muito boazinha, nossa, ela é um amor de criança, mas, tipo assim, eu peço para fazer alguma coisa e não quer fazer, sabe, coisa de criança, isso que é uma criança, né? Imagina quando for adolescente, meu Deus. Mas aí falou que o segundo eu não queria ter. E aí que o Rogério tinha que entrar na história, porque precisava ter o segundo, né? E aí eu fiz redução de estômago em 2009. Fiz redução, fiquei linda, maravilhosa, aí queria fazer a plástica. Aí comecei a ter os sonhos. Ai, que raiva, gente do céu. Aí sonhava com uma criança chorando, chorando, e falava que era meu filho. Eu falei assim: não, mas eu não tenho filho. Então, mas eu quero nascer. Você não vai deixar eu nascer? Gente, por que isso? Vai começar de novo, né? E tinha parado, né? Vai começar tudo de novo. Aí, o, o que me deixou mais, meio que apavorada, né? Eu sonhava demais com criança, era sempre um menino, moreninho, assim, moreno que eu falo, cabelo pretinho, de olhos bem escuros. A minha filha nasceu loira, do olho azul, mas agora ela é loira do olho verde, né? O olho dela mudou. E esse menino que eu sonhava era cabelinho pretinho, olho pretinho, branquinho, não tanto quanto ela, que, né, a Maria é papel sulfite total mesmo. E lindo, menino lindo, mas eu não queria ter outro filho, sabe? Tava muito bem com o só, é muito gasto, e eu não queria de jeito nenhum. E eu pedia para o Rogério operar, ele não queria operar, e eu queria fazer a plástica. Aí comecei a sonhar, sonhar. Aí um dia eu estava vindo do trabalho para almoçar,
E sabe uma pracinha que tem ali do lado da câmara? Naquela pracinha tinha uma criança sentada ali. E eu parei, e um menino chorando. Eu não sou de fazer isso, mas eu parei, abaixei e falei com o menino. O menino levantou, eu falei, o que foi? Você está perdido? Aconteceu alguma coisa? O menino olhava para mim e falava assim, por que você não vai me deixar nascer? E cortou a cena e eu estava na porta de casa tentando abrir a porta. Eu não, do caminho, assim, da pracinha para chegar no meu prédio é 2 minutos, 1 minuto. Eu não lembro, eu só lembro do menino virar para mim e falar isso, e eu estar na porta de casa tentando abrir a porta. E eu, na época, eu tinha colocado um implante de anticoncepcional. E esse implante, ele ia durar 5 anos, né? Então, a minha menstruação desceria, né, na primeira vez, e depois eu ia ficar 5 anos sem engravidar, sem menstruar. Como eu tinha anemia por causa da redução, era ótimo, né? Cara, meu médico falou assim, olha, isso aqui dá errado ele tinha, sei lá, acho que umas 30 pacientes, e uma tinha dado errado. O corpo dela não tinha reagido bem, né? Ela passava muito mal, tinha muita cólica. Eu coloquei o negócio, André, eu fiquei 6 meses com ele. Mas foram 6 meses que eu tive anemia profundíssima, porque eu não parava de menstruar. Direto, direto, direto. Sabe? Era tipo 1 em 100 que o negócio dá errado. Eu era uma. Aí eu tive que tirar o negócio. Falei, bom. Aí aconteceu isso de ver esse menino. Eu cheguei, assim, acordei meia passada na porta de casa, já que, nossa, o que foi? O que aconteceu? Acabou de acontecer isso. Ela, tá na hora de você engravidar. Aí eu peguei e tirei o implante do braço. O médico falou assim, olha, você ficou 6 meses, né? Então, vamos contar aí que o remédio ainda vai agir no teu corpo um tempão. Você pode demorar até 1 ano para engravidar. Eu falei, eu duvido. Tirei o implante e 7 dias depois eu estava grávida. E foi no mesmo esquema. Eu acordei também de manhã, olhei para Jaque e falei assim, tô grávida. Ah, mas como assim? O médico falou 6 meses. Eu falei, tô grávida. E é um menino. Aí ela foi na farmácia, pegou o teste para mim, fiz o teste na hora também, o bichinho só subiu. Grávida de novo. E é bom que, assim, eu falava que estava grávida, não precisava nem fazer o ultrassom para saber o que era, né? Tanto que da Maria, já sabia que ia ser Maria Laura, né? Era para ser só Laura, mas já tinha nome para os dois, bem antes da eu engravidar deles. Já tinha até escolhido os nomes. Ah, já que vai ser assim, então já vamos escolher os nomes, né? Maria Laura e Henry. No primeiro ano do Criptologia, encontramos pessoas especiais, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum: vivenciaram estranhos acontecimentos por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. Nessa primeira temporada, descobriremos juntos muitos dos elementos que cercam a vida dos sensitivos, e já podemos traçar o que mais aprendemos no decorrer da jornada. Grande parte do nosso aprendizado é pela experiência do outro. Pessoalmente, é o que eu acredito. Apesar disso, é preciso reconhecer o quão difícil é se colocar num espaço já preenchido. E uma das minhas maiores satisfações pessoais foi conversar com tantas pessoas maravilhosas, com vivências riquíssimas e que estiveram dispostas a ceder parte de seu tempo para dividir um pedaço de suas vidas comigo e com você. Por mais que esses pedaços muitas vezes sejam traumáticos, assustadores, tristes ou de uma inquietante falta de solução.
Mas também aprendi com muito das reações de você que escuta. Isso mesmo. Tantas respostas, comentários e impressões. Foi uma experiência enriquecedora também testemunhar tanta gente adicionando opiniões, se identificando e agradecendo pelo trabalho. Me sinto prestigiado por essa oportunidade única. E busquei nessa nossa última convidada especial vislumbrar um pouco não apenas o resumo de toda essa temporada, como um flerte com a conclusão da nossa jornada. E chegamos aqui agora no momento de contatos imediatos, nosso momento de leitura de feedback e e-mails e comentários e tudo mais que chegam aos 2 anos atrás eu gravava a leitura de e-mails do nosso tradicional podcast, o Mundo Freak Confidencial. Foi quando eu conheci uma pessoa que acabou se tornando muito querida, apesar da nossa relação ser apenas entre ouvinte e podcaster. Marcela nos mandou um e-mail e eu admito que eu não estava preparado para ele. Literalmente eu não estava. Pois, na época, acabei me embananando todo com a quantidade de mensagens recebidas naquela semana e acabei dando apenas uma pequena olhada por cima quando escolhi ler a mensagem dela. E claro, também não estava preparado para aquela história. Marcela Alves. Me chamo Marcela, tenho 35 anos e moro em São Paulo. Já faz um tempo em que insisto com a minha tia para poder contar essa história por ser um assunto doloroso demais. E ao ouvir o podcast de hoje, liguei para minha prima e pedi a ajuda dela. Acho que vocês, acreditando ou não, precisam ler isso. Ela também é ouvinte do MFC e é graças a elas que vocês estão lendo. Então, minha tia finalmente me autorizou a contar. Caraca, cara, se essa história for ruim, eu vou xingar muito você, Marcela. Você tá me dando aqui uma... Brincadeira. Vamos ver aqui. Mas é que, né, fiquei curioso agora, né? Curioso. É uma história cabulosa envolvendo o povo sombra. E como dizia meu primo, a sombra que se move. Ficou curioso, né, ouvinte? Mas relaxa que eu não vou fazer nenhuma maldade com vocês. Esse é o nosso último episódio do Criptologia. E vamos então com a nossa última história, nosso último relato da Marcela. Bom, essa história, ela era um tabu na nossa... Ela é um tabu, aliás, né, na nossa família, porque meus filhos não gostam muito de falar dela. Eu tinha um primo, que ele era 9 meses mais velho que eu. E a gente tinha bastante contato até uns 5 anos, porque a minha mãe são 5 irmãos, ela é a única mulher, e é a caçula. E só um tio veio morar aqui em São Paulo, né? Os outros moravam em Minas. E aí minha mãe veio primeiro, passou um tempo, ele veio. E morava todo mundo perto, né? Bem relativamente perto. Então a gente tinha contato quase que diário, até os 5 anos. Aí a gente se mudou para ZL, vamos para a Zona Leste. Mudamos para lá, então a gente quase não tinha contato. Aí, quando a gente mudou... Pouquinho tempo depois, meu primo começou a falar pro meu tio que ele via sombras no quarto. E a sombra se mexia, e às vezes sussurrava, queria falar com ele, mas ele não entendia, ele tinha medo. E aí o meu tio começou a achar que era ciúmes, que a minha tia estava grávida. Ela ficou grávida, então achava que ele queria chamar a atenção de qualquer maneira. Quantos anos ele tinha? 5 anos. Uhum. Mas ele queria muito ter uma irmãzinha. Ele falava que ele queria uma irmãzinha, ele não queria um menino, ele queria uma irmãzinha para cuidar dela. E aí ele começou a ter isso, sabe? Do nada, assim, foi do dia para a noite, começou a falar que ele via isso, e todo mundo tratava ele como o doidinho que quer chamar atenção. Né? Tá com ciúmes, vai chamar atenção. Aí... Isso, assim, eu não sabia, né? Eu tinha 5 anos também, né? Eu fui saber que alguma coisa acontecia, porque a gente morava muito longe, então quase não se via. Acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos, e o meu tio foi em casa, ele morava em Santo Amaro, eu acho.
E eu morava lá no final da Zona Leste, Guaianazes ali, sabe? Aí ele foi em casa e falou que o meu primo tinha piorado muito, porque agora ele via sombra em todo canto e que uma noite dessas ele tinha acordado e ele estava do lado do berço da minha prima com um cabo de vassoura na mão, falando que não ia deixar a sombra pegar a menina, porque a sombra queria pegar ela também e que ele não ia permitir isso. E todas as luzes, desde os 5 anos, todas as luzes só vivia acesas naquela casa. Nunca era um breu total. Todas as luzes estavam acesas. Ele só dormia com luz acesa, sabe? Se tinha que ter um abajur, uma luzinha, qualquer coisa. E ele acordava no meio da noite berrando, gritando, apavorado, porque a sombra estava aproximando. A sombra estava, ela ia pegar ele. E aí, né, vai, procura igreja, e procura centro espírita, e eles eram evangélicos, né? E chama a pastora para fazer descarrego na casa, fizeram o que podiam, e nada resolvia. Parecia que quanto mais eles tentavam fazer alguma coisa, pior a situação ficava. Aí, menino, não deu outra, levaram pro médico, né? Tá ficando maluco, né? Tá vendo coisa. Aí já desacreditaram que era espírito, falou que o menino estava doente. Leva pro médico. Aí passa em vários médicos até que um chegou ao diagnóstico de esquizofrenia severa aos 9 anos de idade. E esse menino começou a tomar remédio, mas remédio que deixava ele assim bobo, sabe? Sabe uma pessoa que tem epilepsia e que toma remédio demais, que é completamente alheio ao que está acontecendo? Era ele. Ele era desse jeito. As coisas estavam acontecendo, estava caindo um mundo do lado dele e ele estava lá parado. Só que aí, às vezes, o meu tio falava que estava acontecendo alguma coisa, estava um monte de gente, porque a família da minha tia é muito grande, e ia muita gente para lá. E do nada, assim, ele estava parado na frente da televisão, aí ele olhava para o lado, assim, e ele não tinha reação, sabe? Ele mal andava com as próprias pernas, tão forte que eram os remédios. Ele olhava para o lado, assim, e lágrima descia. Ele chorava, sabe? Ele não fazia nada. Aí o tempo foi passando, ele tomando remédio, mas assim, era ataque, 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 era toda noite ele acordava chorando, ou ele começava a gemer na cama, e aí quando meu tio ia no quarto, assim, ele tava como se tivesse preso na cama. Aí, menino, o negócio foi ficando feio, ficou mais feio ainda. Com 15 anos, se eu não me engano, ele teve uns surtos, sabe? Eu não sei dizer porque o pessoal não fala muito. A minha tia contou as coisas, mas, sabe, contando meio com receio, assim? Ela não queria mexer nisso de novo, sabe? Eu acho que foi muito penoso para ela contar. Mas, que nem ela falou, né? O pessoal não acredita que essas coisas existem. E elas existem. Aí, com 15 anos, ele começou a ter umas crises de pânico, assim, sabe, de tremer a cama, de tão forte que é, tipo convulsão, mas não era convulsão. Aí, o que estava acontecendo, né, que ele falava que a sombra estava atacando ele, que agora elas conseguiam encostar nele. Lembra que começou aos 5 anos, foram 10 anos passando por tudo isso. E com 15 anos o negócio ficou punk o remédio não fazia nem efeito nele mais. Trocava remédio, era a mesma coisa de beber água. Como é que, na época nesse processo, como é que você lembrou? Como é que a família ficava? A família, assim, era mais a parte dela, porque eles se afastavam. Eles se afastaram total, de todo mundo. As pessoas tinham medo, né? Quando deram o diagnóstico de esquizofrenia, eles achavam que qualquer hora ele ia pegar uma faca e ia sair matando todo mundo, sabe? Achavam que ele era violento. Ele não era violento. Não tinha nada de violência nele.
Ele via as coisas, mas ninguém acreditava. Então, naquela época, você falar que a pessoa era esquizofrênica, ela era louca. Ela ia ter um surto, ela ia sair agredindo todo mundo, ela ia matar todo mundo, né? Então, todo mundo tinha medo. E como a gente morava muito longe, não tinha. Era difícil ir até a casa do meu tio, era muito longe para ir e voltar no mesmo dia. E meus pais nunca gostaram de dormir na casa de ninguém. Então, ó, afastou bastante. Então, a gente não sabia dessas coisas que aconteciam. Era só quando meu tio vinha e contava, né? E mesmo assim, eu só fiquei sabendo disso, vixe, depois de casada. Não sabia dessas coisas, porque eles não falavam pra gente. Depois que eu fui lembrar, assim, ouvindo o Mundo Freak, que aí vocês fizeram sobre Shadow People, que me veio na mente. Eu falei, isso aconteceu na minha família. Aí eu fui perguntar pra minha mãe falou, você não vai mexer com isso. Eu falei, mãe, deixa eu tentar, né? Falar com a tia, pelo menos, pra ver se ela me conta. E aí ela não queria falar. Eu pedi pra minha prima me ajudar, pra ver se ela contava, né, o que que aconteceu. Aí eu consegui falar com a minha tia, expliquei para ela, mostrei para ela o podcast. Falei, tia, é um negócio sério, não é, não é brincadeirinha, assim, não é tirando sarro, não é nada disso, não. Eles fazem para mostrar que o outro lado existe também. Aí passou um tempão e ele tendo ataques frequentes, então passaram a administrar remédios mais fortes, só que não era beber água e nada, sabe? Nada, você não conseguia conter ele quando ele tinha esses ataques de pânico. Aí minha tia, ela fez um curso de enfermagem para poder cuidar dele, porque esses ataques que ele tinha, hoje, né, depois de escutar muitos Mundo Freak, já sei que isso era o paralisia do sono, mas na época era convulsão. Para minha tia, para os médicos, isso era convulsão, porque ele tentava sair. Mas aí hoje eu tenho um sobrinho que ele é epilético. E aí eu fico pensando, será que é convulsão? Será que não é? A gente não sabe. Mas na época era convulsão, só que fazia exames na cabeça dele e não dava nada, né? Daí quiseram internar ele. Ele ficou numa clínica psiquiátrica, mas minha tia falou: não, eu vou cuidar dele em casa. E ficou cuidando em casa. A minha prima um dia, ela teve uma febre. Meu primo já estava com 15 anos e ela teve uma febre, assim, do nada, mas muito alta e levou para o médico e nada, não sabia o que estava acontecendo. E aí o meu primo entrou na sala e falou assim: ah, não se preocupa não, eles não vão, vai ficar tudo bem, isso não vai mais acontecer de novo. Eles não vão tocar nela. Eu fiz um pacto. Eles não vão tocar nela, né? Ele ficou, primeiro ele teve uma crise dentro do quarto, gritando, tal, mas ele gritava umas coisas meio sem nexo, minha tia não entendia, a única coisa que ela entendia é que não vai, não vai, não vai. E aí, do nada, ele sai do quarto, entra e fala que eles não vão tocar nela. Minha tia deu um banho na minha prima, ela tava com uma febre, assim, quase convulsionando já, sabe? Deu um banho nela, passou. E a menina acordou como se nada tivesse acontecido, sabe? Deu um banho, dormiu, e assim, tirou do banheiro, a febre já baixou. E ela dormiu e acordou como se nada tivesse acontecido. E aí, inexplicavelmente, tudo parou. Acabou. Meu primo não teve mais crise. Ele parou de tomar, já nem tomava o remédio direito, mas ele parou totalmente. Ele tomava assim, chegou a tomar 10 comprimidos, mas 10 derruba leão. E aí ele começou a tomar só 2 depois desse episódio. Então, ele realmente ele fez um pacto. E aí
ele fez isso, a menina nunca mais aconteceu, eles não tinham, ele não acordava, ele não tinha mais crise, só que assim, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, porque ele não frequentou escola, né? Então, quando ele começou a melhorar, a minha tia começou a ensinar as coisas para ele, sabe? E ele tava normal, tava indo normal, sabe? Parecia que tudo tinha acabado. Aí, menina, quando ele tava com uns 18 anos, o negócio voltou, mas também do jeito que começou a primeira vez, começou a segunda vez. Ele passou 3 anos sem ter nada. Quando voltou, ele gritava no meio da noite, assim, ele acordou no meio da noite berrando e aparecia roxo no corpo dele, arranhão, várias coisas. E aí ele começou a ficar triste pra caramba de novo, sabe? Entrou em pânico de novo, né? E começou a acontecer tudo de novo. Só que aí minha tia já nem levou ele no médico, né? Levou para a igreja, e vai para a igreja, e procura pastor, e volta tudo de novo, e nada. Até que um dia, ele tendo uns ataques desse, mas assim, às vezes ele tinha esses ataques, e ele não gritava, mas ele gemia alto. Então, meu tio do outro quarto, eles já tinham, assim, sabe, um ouvido aguçado, porque quando começava a acontecer, tá, fazer um barulhinho, eles iam lá ver. Meus tios não dormiam, né? Passaram anos sem dormir por causa disso. E aí o meu tio entrou, saiu do quarto meio sonolento, assim, entrou no quarto e aí ele viu meu primo deitado na cama e uma sombra da mesma altura. Meu primo era grandão, ele tinha 1,70 m, acho que 1,70 m por aí. E ele viu uma sombra em cima dele, pairando por cima dele, assim, e ele tentando se soltar. E aí apareceu um monte de marca roxa, meu primo, como se alguém tivesse pegado nele, sabe? Apertado nele, assim. Mas saía, era na hora. Meu tio viu aparecendo na hora. Aí meu tio começou a acreditar que realmente era coisa espiritual, era ataque espiritual. Mas o que eles iam fazer? Onde que eles iam procurar ajuda, sabe? O que é mais doido disso é que a minha tia nunca se voltou contra Deus, sabe? Ela sempre falava, se isso está acontecendo é por algum propósito. Mas, puta, que propósito seria esse, né? Até hoje a gente não sabe o que que é, né? Mas aí minha tia também viu depois, ela chegou a ver, pouco tempo depois eles chegaram a ver, aí eles começaram a achar que era alguma coisa da casa. Falou, não, vamos sair dessa casa, vamos mudar, porque talvez se a gente mudar, para, né? E aí mudaram, foram lá pro interior de Minas, interiorzão mesmo, e passou, acho, que uns 6 meses, assim, que não acontecia nada, né? Não, foram com 3 dias. Eles mudaram, 3 dias não aconteceu nada. No terceiro dia, ele acordou aos gritos, dizendo que estava cansado daquilo, que queria acabar logo com aquilo. E uma coisa que ele nunca tinha falado, por que que Deus permitia que isso acontecia com ele? O que foi que ele fez de tão grave, sendo uma criança, para Deus permitir que isso acontecia com ele, sabe? E aí voltou tudo, pânico voltou, tudo voltou de novo. Aí, uma semana depois, ele cansado, ele falou que não aguentava mais aquilo, que ele não queria que aquilo voltasse. E aí, filho, é blasfêmia de tudo quanto é jeito, sabe? Ele, ele pegou, a minha tia guardava os remédios ainda, né? Porque, né, vai que voltasse, ela ia ter que dar um calmante para ele. Ele conseguiu pegar a caixa de remédios onde ficava, ele tomou todos os remédios que tinham lá. Como fazia tempo que ele não tomava, o negócio potencializou. E aí ele se matou. Ele não aguentou. Ele tinha 18 anos.
Ele estaria hoje com 38, faz 10 anos, 20 anos. Não aguentou. De tão pesado que foi o negócio. Aí você se pergunta, por quê? Por que que essas coisas aconteciam? Aí uma coisa, eu tentei pegar com a minha tia, mas ela falou que a carta subiu, não sei. Ele não sabia escrever, sabe? Ele sabia pouca coisa. Mas ele escreveu uma carta para minha tia, pedindo perdão, falou que não aguentava mais lutar contra aquilo, e que o sofrimento dele era sofrimento para a família também, que ele não sabia mais o que fazer, que a sombra nunca ia deixar ele em paz, mas que eles perdoassem, que ele não ia suportar aquilo de novo, mas que eles iam ficar bem, porque ele acabando com a vida dele, tudo aquilo ia acabar. E foi exatamente o que aconteceu. Nunca mais, depois que ele se matou, nunca mais viram nada, 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 não é nem um sussurro, uma porta que bate, nada. Nunca viram nada. Aí minha tia foi, procurou espíritas para ver se psicografavam alguma coisa, se ela recebia algum recado. Ela nunca recebeu nada do meu primo. Nunca. E até hoje ela fala, por que isso aconteceu? Não sabe. Mas a minha tia, ela é religiosa, fervorosa, assim. Sabe? Ela vai na igreja todo santo dia, ela se apegou demais à religião para não enlouquecer. Porque até suicídio ela tentou também. Faz tratamento psicológico até hoje, e ela não sabe qual é o propósito de uma coisa dessa. E eu não sei, ela não me falou, mas assim, ela já foi muito em centro espírita para procurar alguma resposta, né? Mas eu acho que eles deviam ter algum código, porque o meu tio falou que já veio gente falar coisas assim, e minha tia fala assim, não, não é ele, não é ele, não é meu filho. Então eu acho que tem alguma coisa, porque tudo que o povo fala em centro espírita é meio genérico, né? Tá? Quando eles falam, ah, ele tá bem, ele tá num lugar assim, assim, assado, eles não fala sabe, igual os sonhos que eu tinha, que a pessoa vinha, ela falava e comprovava. Não, é muito genérico, então ela não acredita em nada. Então até hoje ela não, ninguém na família sabe o porquê de uma coisa dessa. Mas eles sabem que não era esquizofrenia, que realmente ele tinha ataques no mundo espiritual com ele. Agora, por quê? Por que começou tão cedo e por que teve que acabar dessa forma? Se tem algum propósito nisso, isso a gente não vai saber. Acho que nunca vai saber. E isso é pesado na família. Eles não gostam muito de falar, e foi uma luta fazer minha tia me contar essa história. Mas eu consegui. Ela jamais falou que foi um alívio isso ter acabado. Mas ela fala assim, a gente sofria tanto e ele sofria tanto que para mim é um pecado dizer que foi um alívio, mas foi. Só que ele se matou e eu sou crente. Como é que fica a minha cabeça pensando que o meu filho se matou por causa de sombras, por causa de ataques espirituais que ele tinha, e eu, como crente, falo que foi um alívio ele ter se matado? E como mãe, como que eu posso falar uma coisa dessa? É muito contraditório. Então, assim, ela, até hoje, ela não sabe como se sentir, o que pensar, o que falar, porque, meu, eu acho que deve ser uma zona na cabeça dela. Que pensa, você tem ataques e ataques e ataques, um atrás do outro, e você está sofrendo, e isso está acabando com a tua vida, com a tua saúde, com tudo. Só que
não é um ataque químico da tua cabeça, sabe? Não é uma convulsão que você tem, não é uma doença que você tem. É ataque espiritual. Sendo espiritual, como é que Deus deixa isso acontecer? E aí, como mãe, ela fica naquele negócio, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Mas, como evangélica, isso, eu juro para você que eu não sei como ela conseguiu se manter evangélica, sabe? Acreditar em Deus, acreditar que tudo tem um propósito. Olha, sinceramente, eu não sei como. E nem ela sabe explicar. Ela fala que isso é coisa de fé mesmo. Ela fala que eu sou uma pessoa de pouca fé, mas que isso é uma coisa da fé dela, que ela tem certeza que isso foi por algum propósito. Eu falei, mas tia, que propósito que a senhora acha que tem nisso? Só se for para a senhora escrever um livro. Aí ela virou para mim e falou assim, ou falar num podcast. Eu falei, pode ser, né? Mas passar por tudo isso para tão pouco? E ela é muito, sabe, é difícil pra caramba pra ela, porque acho que se não fosse pela religião e as tentativas frustradas, ela tentou suicídio um mês depois. Aí que ela se pegou a religião mesmo. Ela tentou várias vezes, não foi uma vez não, foram várias. Até que ela foi para a igreja e falou assim, olha, já que eu não consigo me matar, então vou me pegar aqui para acreditar em alguma coisa. Você não acha que, pelo menos nesse sentido, talvez a igreja tenha sido positiva para ela? Ah, isso foi. Depois que ela foi para a igreja, ela ficou mais calma, assim, ela ajuda bastante gente, mas ela não abre a vida dela para ninguém, para ninguém. Tem gente que nem sabe que ela teve outro filho, acham que é só minha prima. São raríssimas pessoas que sabem, é mais a família mesmo que sabe. E eu nem lembrava dessa história, nem lembrava desse primo. Tinha 18 anos quando ele morreu também. Não tinha contato direto com eles. Eu não lembro nem dele, pra você ter ideia. Não lembro dele. Não tem nada. Deixa eu te fazer uma pergunta absurda. E se você não quiser responder, não tem problema nenhum. Isso aí você fica tranquilo e tal. É... Se você tivesse nessa situação, o que você faria? Você fosse a mãe? Nó, já pensei nisso. E olha, quando você está mexendo com o mundo espiritual, não é a mesma coisa de você mexer com uma doença. A doença você trata, mas tem coisa que nem isso tentaram de todas as formas. Procuraram toda a ajuda que puderam e não conseguiram. Eu não consigo imaginar se uma coisa dessa acontecesse com meu filho. Eu ia me virar completamente contra Deus. Completamente. Se ele existe ou não, às vezes eu duvido, mas eu ia me virar completamente. Nossa, eu ia fazer merda. Nossa, ai, eu não consigo imaginar o que eu faria. Não consigo. Se alguém olha torto para meus filhos, eu já quero bater, sabe? Eu acho que eu não sei. Como ele mesmo disse, ele falou que fez um pacto. Eu, como mãe, sinceramente, eu daria minha alma, minha vida pelos meus filhos, sabe? Eu não consigo imaginar nada acontecendo com meus filhos, nada, porque, sei lá, se acontecesse uma coisa dessa, acho que eu faria um pacto. Eu sei que essas coisas existem, sabe? Se a gente vê tudo que a gente vê, ter esse terceiro olho aberto, mas a gente sabe que existe. Então, esse negócio que o povo fala, eu vou fazer um pacto para mudar a minha vida, faz. Mas o que vai acontecer depois? Mesmo você vendo tudo isso que acontece, o que é depois que você morre? Sabe? Uma coisa que ela se pergunta demais.
Tá, ele morreu, ele se matou. E aí, o que que aconteceu? Onde que está a alma dele? O que que aconteceu com ele? Porque existe uma alma. Existe o lado de lá. E onde que ele está do lado de lá? Será que Deus teve misericórdia da vida dele? Ou será que por ele ter acabado com a vida dele, ele está no inferno? Sabe? Então, a minha tia, ela é crente, ela é evangélica, só que ela tem todo esse questionamento. E assim, ela vai na igreja, mas ela fala que nem tudo que o pastor fala, ela absorve. Ela nem escuta, assim, sabe? Ela tem um botãozinho que desliga e ela tá ali só de corpo presente, porque o pensamento dela tá em outro lugar, tá desligado. Mas mesmo assim, ela se apegou à religião para não enlouquecer, senão ela teria enlouquecido, viu? Eu teria enlouquecido. Eu teria feito um pacto para salvar meu filho. Mãe entende essas coisas. Acho que se ela tivesse pensado nisso, talvez ela tivesse feito também, viu? Como? Não sei. Mas talvez tivesse feito. Acho que toda mãe, né? Mãe é. Aí você vê seu filho passando por qualquer coisinha, sabe, você quer tirar. Esses dias a minha filha teve um ataque de sinusite, não, de rinite. E, cara, 5 horas da manhã eu levantei, aí a vontade que eu tinha, sabe, era de trocar de corpo com ela, porque aquilo tava doendo nela, sabe? Ela não conseguia respirar direito, nariz entupido. Falei, caramba, eu não posso fazer nada. É difícil você ver teu filho sofrendo com uma coisa física, uma doença, e não poder fazer nada. Agora, imagina você ver o teu filho sofrendo com coisa que está além da tua compreensão e não conseguir fazer nada, mesmo procurando toda ajuda. E ninguém conseguir ajudar. Eu acho que eu fiquei muito sem palavras quando aconteceu, mas eu tive algumas certezas e eu tentei tecer da melhor maneira que eu pude. De qualquer forma, minha opinião não mudou muito. Então, por que não trazer novamente o Andrei do passado pra concluir o que eu achei? Cara, que história intensa. Marcela, não sei se você deixou claro que se queria que eu apagasse seu nome, etc, mas acho que não. Você não falou nada sobre isso. Mas, cara, que história forte, cara. Eu não tenho nem mais muito a comentar, né? Não tem como a gente falar, né? Porque, tipo, nesse tipo de história, quando o assunto é mais sério, quando a gente fala, a gente brinca bastante, etc. Mas porque a gente considera como entretenimento e tal. Mas a gente sabe que isso, muitas vezes, acaba influenciando a vida de pessoas de alguma forma, né? Como foi nesse caso, né? E que as pessoas têm história pra contar, né? E eu acho que não cabe a mim, né, nem a Tupá, nem qualquer integrante do Mundo Freak falar o que foi, o que não foi, ou discordar, ou ser cético, ou ser crente demais, né? Até porque se a gente for cético, né, isso pode ser desrespeitoso pra família que viu tudo que viu, etc, e meio que pode acabar chateando por um sentido de foi uma experiência real pras pessoas, né? E ao mesmo tempo, a gente não pode ser muito believer, porque aí, né, qualquer especialista, seja psicólogo, terapeuta, psicanalista, enfim, cientista, pesquisador, vai achar a gente um pouco irresponsável por, tipo, falar, sei lá, vai pra uma igreja e tratando como se fosse apenas isso ou isso, né? E dando a entender que, tipo, não precisa de um médico nem nada disso. Mas é sempre uma história muito complicada, cara. Muito complicada, cara. E muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Esse tipo de coisa, tipo de relato, mostra que, tipo, eu não sei se eu vou ser muito claro no que eu vou falar agora. Mas, tipo, a gente precisa sempre estar estudando mais. E isso eu acho interessante, né? Deixar um pouco o orgulho de lado, né? Se você for muito believer na coisa que você acredita, se você for muito cético na coisa que você acredita, saber que a religião não tem todas as respostas, saber que a ciência não tem todas as respostas. Eu acho que a gente se colocar dessa forma, eu acho que é sempre essencial. Mais do que nunca,
E aí, sem roteiro, sem nada, jogo todos os papéis fora. Estou aqui justamente com você, que nos acompanhou durante todo o tempo. Uau! Eu tive novamente essa oportunidade, eu não vou repetir nada do que eu falei no começo desse episódio, mas eu gostaria de deixar extremamente claro duas coisas. A primeira delas é que, novamente, é uma feliz oportunidade que eu tô tendo aqui. Editar esse trabalho foi extremamente prazeroso, ao mesmo tempo que muito doloroso pra mim, porque, bem ou mal, eu acabei ficando muito mal esse ano, por motivos que não cabem aqui a mencionar. Nada sobrenatural, já deixo aqui logo pra ninguém ficar com a pulga atrás da orelha. Mais uma questão de dúvida, questionamentos no geral, relacionados não apenas ao meu trabalho, quanto à trajetória, quanto profissional, quanto a várias dessas coisas, né? Bem ou mal, a gente sempre acaba vislumbrando encruzilhadas e tendo que fazer decisões. E toda decisão a gente acaba deixando algo pra trás. Felizmente, tá tudo bem encaminhado, tudo certo, ainda tem algumas incertezas, mas se tudo der certo, os caminhos traçados vão gerar bons frutos. É isso que eu espero, pessoalmente, né? Mas esse podcast não é sobre mim, é, novamente, sobre as pessoas que eu entrevistei, os sensitivos. Então, apesar de ter me dado bastante trabalho toda essa temporada, vocês provavelmente acompanharam, teve semana que eu fiquei doente, que acabou não tendo episódio. Entendam que o valor do seu apoio foi extremamente importante para eu me dedicar full time algumas semanas debruçado nessas entrevistas e nessas edições. E novamente, como eu falei no primeiro episódio dessa série, não tem muito como eu dar certezas. Sinceramente, ouvinte, depois de 10 episódios, você com certeza já tem uma opinião formada. E eu, de verdade, trabalhei muito para que eu conseguisse entregar essa mensagem da maneira melhor possível. Toda essa edição, todas as histórias que eu escolhi ali a dedo, colocar em cada episódio, tentando trazer uma lógica, tudo isso, a mensagem está toda inclusa. E não cabe ao artista explicar a obra para quem contempla, não é mesmo? Então, vou deixar vocês interpretarem ao máximo possível tudo que eu quis falar durante essa temporada. Mas, para aqueles que podem sentir falta de uma certa conclusão, eu vou dar algo que especialmente eu percebi depois de tanto tempo conversando com essas pessoas. Ser sensitivo é sobre identidade. Ser é crer. E mais do que nunca, todas essas pessoas se identificam por esses pequenos fios que eu acabei de tecer nesses episódios. Ser sensitivo é você ter escutado esse episódio numa madrugada, em alguma noite, na manhã, na tarde, no trabalho, no trânsito, e ter se identificado com algumas dessas histórias. Não cabe a mim falar se é verdade ou não. Andrei, você consegue saber se eu sou um sensitivo por essas histórias que eu tô... Não, esse não é meu papel e esse não é meu trabalho. Mas tenho certeza que identificação, identidade, reconhecimento, tudo isso são pistas, evidências de que você é sim um sensitivo. Então com isso, a gente encerra essa temporada. Eu sinceramente espero que todos vocês tenham gostado. Vou dar uns recadinhos finais, mas a princípio gostaria de deixar apenas um pedido aí pra vocês. Recomendem esse episódio, mas não apenas ele. Os 9 anteriores. Recomende a série inteira. É uma série curta, geralmente os episódios vão de 20 a 40 minutos. É um pouco mais digerível, não tem leitura, não tem recado, não tem piada interna. Dá pra você passar para aquele seu parente que não gosta ou não entende muito de tecnologia. Dá pra você passar para aquela pessoa que acha que vai perder muito tempo escutando 2 horas de podcast. Isso vai ajudar pra caramba no nosso trabalho. Porque a gente sabe que o Mundo Freak Confidencial não é pra todo mundo. E o Criptologia também não vai ser pra todo mundo. Mas, ao menos, ele pode encontrar uma faixa que a gente já não atinge no nosso outro projeto. Se você gosta do nosso trabalho, vá lá no mundofreak.com.br. Lá é onde unimos não só esse, como várias outras séries. Como, por exemplo, como já supracitado, Mundo Freak Confidencial. Mas não só isso, né? Outros trabalhos que nós fazemos graças aos apoios, como, por exemplo, o Popularium, que com o Andreoli Costa a gente falou só sobre folclore e tem uma temporada completa esperando você. Em breve, gostaria de desenvolver também o Hora Morta, que a gente tem planejado para quando a gente bater as metas dos nossos apoios. E fica aqui um pedido. Essa temporada acaba por aqui. Eu estou estudando para a próxima, o tema, datas e tudo mais, mas é capaz que ela chegue ano que vem, junto com a segunda temporada do Populário. Olha só que legal. Não é uma promessa, obviamente, tudo vai depender
da situação que tiver por aí, mas acredite, ouvinte, acredite do fundo do coração. Toda vez que você apoia o nosso projeto financeiramente, você dá mais gás pra gente conseguir fazer essa produção. Não à toa, eu sei que o projeto trouxe muita gente legal apoiando a gente. Então, fique já com essa notícia, graças à minha felicidade de estar compartilhando esse momento tão sublime pra mim, e acredito que pra vocês. A nossa segunda temporada já tem tema, já tem proposta. Ainda não roteirizei nada, ainda não entrevistei ninguém. Isso provavelmente deve começar em 2019. Se o mundo não acabar até lá. Esperamos que não. Mas fique aqui a dica, graças a esses novos apoios, eu vou revelar alguns segredos para vocês. Além de já ter sido escolhido o tema, teremos mais ajuda. E não serei só eu a hostear. Teremos um co-host junto comigo para dividir esse trabalho. E cara, eu tô muito empolgado em ter mais uma vez essa oportunidade. E olha, para quem tiver com saudade, infelizmente aviso que não vai ser sobre sensitivos, mas vai ter muita coisa sobrenatural para vocês, tá bom? Novamente, prometi pra mim mesmo, eu sou péssimo, eu dou spoilers de tudo, mas eu vou fazer de tudo pra não soltar até o momento certo, tá bom, gente? Será que eu não conto? Não vou contar, não. Ano que vem vocês vão saber o que vos espera na segunda temporada do Criptologia. E acho que é isso. Grande abraço pra todos vocês e é aquilo. Não olhem para trás.